Olá, eu sou o professor André de Matemática, ok? Então eu estou aqui para falar a respeito de área de figuras geométricas, mais precisamente das figuras quadriláteros, círculos e triângulos, ok? Então, essa aula, alinhada à BNCC, possui como habilidade obrigatória resolver e elaborar situações problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas utilizando expressões de cálculo de área, sendo elas o quadrilátero, triângulos e círculos, em situações de como determinar medidas de terreno. Então, o público-alvo é o 8º ano do ensino fundamental. Certo? Então, vamos lá. Nesse slide, eu tenho as fórmulas das figuras, certo? As formas de área que permitem calcular a sua área. Como que é? O triângulo. O triângulo, ele possui como área base vezes altura dividido por 2. O quadrado é lado ao quadrado. O losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. O retângulo possui como área base vezes altura. O trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. E o círculo é πr ao quadrado, certo? Sendo π a constante igual a 3,14. Então, através de exercícios, nós vamos tentar assimilar com mais facilidade essas equações de fórmula, essas equações de área dos polígonos, ok? Então, o que a gente tem aqui? Observe o triângulo abaixo e calcule a sua área. Vamos lá. Esse triângulo possui 3 lados, 13 centímetros, 18 e 9, mais a altura de 8 centímetros. A altura é perpendicular ao lado de 18 centímetros. Então, nós vamos usar como base o lado de 18 centímetros e a altura é o único valor que ele dá, que é 8 centímetros. Então, se a gente multiplicar 18 por 8, certo? Como é o que mostra nesse slide aqui, se nós multiplicarmos 18 por 8, e após isso dividir por 2, chegamos na área do triângulo, que é 72 centímetros quadrados. Ok? Ok. No exercício 2, em um terreno quadrado com lado igual a 7 metros, foi inserido um círculo branco de raio igual a 2 metros. Calcule a área vermelha da figura. Bom, como resolução, nós temos o seguinte passo a passo. O lado é 7 metros, o raio é 2 metros. A área do quadrado é L ao quadrado e a área do círculo é 3,14 raio ao quadrado. Nós vamos usar a área do quadrado e a área do círculo para calcular a área vermelha. Se eu subtrair a área do quadrado e depois a área do círculo, eu tenho a área vermelha. Como que eu calculo a área do quadrado? Elevando ao quadrado o seu lado. Quanto que é o lado? 7. Então a área do quadrado é 49 metros quadrados. Já o círculo tem raio igual a 2. Então o raio ao quadrado vezes 3,14, que é a área do círculo, é igual a 12,56 metros quadrados. Então a área vermelha, portanto, é 49, como eu falei, menos 12,56, que dá 36,44 metros quadrados. O exercício 3 trata da área do losango. Então é isso que nós temos que calcular nesse exercício. Qual que é o enunciado? A diagonal maior de um losango é 18 centímetros e a diagonal menor é 2/3 da diagonal maior. Qual o valor da área do losango? Vamos lá. A diagonal menor é 2/3 da diagonal maior. Então, D igual a 2/3 vezes 18. D igual a 2 vezes 18 sobre 3, que é igual a 12. Se eu multiplicar a fração 2/3 por 18, eu tenho o resultado da diagonal menor. Então, a diagonal menor é 12 centímetros. A área do losango é o resultado da seguinte fórmula: diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Então, a área é 12 vezes 18 sobre 2, que é igual a 108 centímetros quadrados. Ok? Então, essa é a área do losango. O exercício 4 fala o seguinte: observe a figura fornecida abaixo e calcule a sua área. Vamos lá. A figura que a gente tem é um pentágono, porque ela tem 5 lados. Esse lado de 6 centímetros, o de 8, o de 3, o de 4 e o de 5. Nós não temos uma fórmula direta para calcular a área do pentágono, mas nós podemos dividir a figura em 2 polígonos de áreas conhecidas que nós vamos tentar calcular a sua área. Se a gente calcular
a área de um polígono e depois a outra, e depois somar, nós temos a área da figura. Então, como que a gente vai resolver o exercício? Tá aqui. Observando a figura, o que a gente tem? Se você traçar um lado que é igual a esse lado de 3 centímetros na perpendicular ao lado de 8, ou seja, verticalmente aqui, nós vamos ter um retângulo, certo? O retângulo, ele tem base igual a 4 centímetros, certo? Aqui e aqui, e uma altura de 3 centímetros. Nós vamos ter, então, uma área de 12 centímetros quadrados para a área do retângulo. Agora, então, na direita nós temos o polígono, que é o retângulo. Na esquerda aqui, nós temos um trapézio de base menor igual a 3 centímetros e base maior igual a 6 centímetros. E uma altura que é tudo isso aqui, que é 8 centímetros, menos essa parte aqui, que é 4 centímetros, certo? Então a altura é 4 centímetros. Como nós vamos calcular a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então ó, a área é 6 mais 3 vezes 4 sobre 2. A área então é 9 vezes 4, 36, que dividido por 2 dá 18 centímetros quadrados. Então, as duas áreas somadas resultam em 30 centímetros, porque a área do retângulo é 12 e a área do trapézio é 18. Ao somar, eu tenho 30 centímetros quadrados de área. Ok? Então, o que nós fizemos? Resolvemos exercícios que tratam das áreas das figuras, triângulo e os quadriláteros e os círculos. Ok? Então, é isso aí. Obrigado. Até mais.